tarde a todos. Acho que, primeiramente, gostaria de agradecer o convite à Câmara Técnica de Fisioterapia Dermatofuncional, do CREFITO 3, e, em nome do presidente, Dr. Rafael Ferres, que, primorosamente tem proporcionado e incentivado que esse evento tenha ocorrido todos os anos, já não é a primeira edição, e uma ótima oportunidade de capacitação e de aprimoramento aí para todos os colegas fisioterapeutas, não só de São Paulo, como de outros estados que têm participado e estão tendo a oportunidade de assistir aí conteúdos de extrema riqueza e relevância para essa especialidade. Eu vou estar falando, então, de uma temática que envolve uma das áreas de atuação da fisioterapia dermatofuncional, que é a fisioterapia dermatofuncional em queimaduras, e a gente vai falar, então, a respeito das ferramentas de uso do fisioterapeuta no atendimento integral desse indivíduo. Aqui a mudança. Tá. Ok. Bom, hoje, então, atuo como fisioterapeuta na Clínica Escola de Fisioterapia da UDESC, também como fisioterapeuta clínico em consultório em Florianópolis e Lages. E a minha atuação com queimaduras já se dá há 25 anos, já desde o meu período aí recém-formado, quando comecei a atuar com esse tipo de paciente. Esse trabalho ele não tem conflito de interesse, aí como prevê nosso Código de Ética e as resoluções da Anvisa. E, primeiramente, a gente precisa falar de alguns conceitos para falar um pouquinho aí dos recursos que a gente vai poder utilizar com esse indivíduo. Então, pensando na reabilitação em nível ambulatorial, que é o que a gente vai dar mais ênfase nessa fala, seria o intervalo do tempo do fechamento da ferida auto-hospitalar até as melhores condições de tratamento de reabilitação, no sentido mais amplo, que vai incluir, então, os procedimentos cirúrgicos e os procedimentos não cirúrgicos desse indivíduo. Realmente é o maior tempo de tratamento que esse indivíduo, que às vezes passa 30, 40 ou 60 dias num ambiente hospitalar, para ter o seu primeiro atendimento. E esse período de reabilitação em nível ambulatorial, ele vai denotar aí, às vezes, 5 anos, 7, 10, 15 anos pela frente, a depender muito da idade, grau e extensão da lesão. Se isso a gente comprova, com esse gráfico que é muito visto aí durante lá os primeiros momentos da nossa graduação, quando a gente vai estudar patologia e a gente tem a fase inflamatória, proliferativa e de remodelamento da lesão, que vai durar por um período mínimo de 2 anos, onde eu vou ter maior deposição do colágeno tipo 1 e com isso também o aumento na resistência da ferida. Nós temos aí os maiores desafios que a gente vai encontrar em termos com esse paciente em nível ambulatorial. O primeiro dele, são as cicatrizes patológicas e as contraturas, que vão levar à diminuição ou à limitação da amplitude de movimento. A cicatriz, conceitualmente, que é um produto resultante do processo da reparação dos tecidos lesionados, que é composta por tecido fibroso. E uma contratura, então, seria uma condição causada pela substituição da pele por um tecido cicatricial patológico, onde não vai ter a sua extensibilidade de uma maneira adequada e vai levar a essa perda de movimento ou alinhamento do tecido. Os pacientes queimados, geralmente, eles têm uma recuperação mais complicada, vão ter desenvolvimento de contraturas por melhor atendimento que esse paciente tenha tido em nível hospitalar. No momento da alta, cerca de 18 a 50% desses sobreviventes apresentam algum tipo de contratura. Prevalência em criança, conforme os artigos têm nos trazido, em torno de 25%, aproximadamente. Em adultos, é um número que muitas vezes vai ser maior. E mais desafios que teremos, amputações também, a depender dos tipos de trauma, quando traumas graves nós vamos encontrar nesses indivíduos. E amputação, contratura e cicatriz, a gente vai ter, além de limitação
físico-funcional na deteriorização da qualidade de vida desse indivíduo, né? A gente faz uma analogia, né? Eu não posso nem falar que seria uma fala, mas, né, ninguém se programa para ter uma queimadura, né? O indivíduo, a queimadura, ela é um trauma que ele sofre muitas vezes por uma falta de cuidado, uma tentativa de homicídio, uma tentativa de suicídio, algum tipo de acidente. Então, essas condições que ele vai ter no pós-trauma, elas são bem desafiadoras aí para nós, né? O caminho ele é longo para ser percorrido, porque a gente vai precisar de uma recuperação físico-funcional, também psicológica, e claro, né, vamos atuar aí junto nessa reinserção e na reintegração social desse indivíduo. Pensando nos objetivos que nós teremos nesse atendimento ambulatorial, a Sociedade Mundial de Queimaduras, que é a ISB, ela traz alguns pontos aí para a gente observar, né? Que o melhor seria, então, atingir as condições físico-funcionais pré-trauma sempre quando possível, né? Porque nem sempre a gente vai ter aquele objetivo que a gente coloca no papel, que parece muito bonito, em atingir as condições funcionais ideais, né? Com os números ou os graus de movimentação padrão que a gente encontra aí na literatura. Então, sempre buscar uma avaliação de acordo, né, orientado pelos domínios da CIF, que já foi comentado aqui durante o dia. Buscar, então, medidas de resultados funcionais adequadas para que a gente possa documentar esse progresso de tratamento, temos os resultados adequados também, e claro que uma equipe multidisciplinar seria o ideal para se atender esse paciente. Quanto mais precoce nós iniciarmos com os atendimentos de fisioterapia e terapia ocupacional, pensando numa equipe voltada para a reabilitação física, melhor será o desenrolar do tratamento desse indivíduo. Pensando na consulta fisioterapêutica propriamente dita, vou trazer aqui o que nos traz a padronização da Sociedade Britânica de Queimaduras, que junto ao Sistema Nacional de Saúde da Inglaterra padronizaram, então, o atendimento, né, esse documento que traz o atendimento para fisioterapia e terapia ocupacional no manejo de adultos e crianças queimadas. Essa última atualização é de 2022, e primeiro momento, né, dessa consulta vai ser o acolhimento, onde a gente vai, né, pesquisar como esse trauma aconteceu, né, quanto tempo demorou para ter os primeiros cuidados, né, como ele foi tratado nesse período hospitalar. Junto com isso, a nossa anamnese. E a anamnese, nós vamos verificar de duas formas, né? Quanto à funcionalidade e à cicatriz propriamente dito. Porque muitas vezes nós vamos ter cicatrizes que não interferem na funcionalidade física, né? Mas eu vou ter alguma questão estética aí, vou ter alguma questão de coloração e eu vou ter que me ater para essas questões também. Então, pensando na funcionalidade, o que essa padronização aí da Sociedade Britânica nos traz? Né, nós vamos identificar esse paciente como tendo um risco, uma limitação funcional, informar para ele sobre essas questões ou os problemas que foram identificados e quais são as opções de tratamento, os benefícios que a gente vai ter com essas opções, avaliar essa função e documentar, também é muito importante, para que a gente consiga trazer aí, durante esse período de tratamento, progresso, né, verificar se tem alguma contraindicação também em algum tipo de tratamento. Tendo o plano de tratamento iniciado, né, se necessário, também fazer o encaminhamento para outros tipos de serviços ou médicos para intervenções alternativas, como as cirurgias corretivas, a produção de uma órtese mais específica, o acompanhamento nutricional, psicológico, por aí vai. E né, revisar essa função, fazer essas reavaliações de períodos em períodos, né, para que a gente possa alternar esse plano de tratamento, e aí voltaríamos lá para o terceiro quadrante, né, onde a gente iniciaria novamente a avaliação da função. Se formos pensar na cicatriz, a gente vai seguir um plano, né, muito semelhante, né, gerenciar esse tratamento de cicatriz e também pensar aí se esse paciente vai necessitar de alguma intervenção mais efetiva, e aí abrindo os olhos principalmente para cirurgias corretivas. Muitas cicatrizes nós vamos conseguir resolver.
Algumas nós vamos resolver parcialmente e o paciente vai necessitar de alguma intervenção cirúrgica. Então, essa revisão, ela deve ser feita aí também periodicamente. E para isso, né, eu estou falando que a gente deve realizar, documentar, fazer uma avaliação adequada. Os instrumentos de medida, eles são, né, o que a gente vai ter aí para ter algum dado mais objetivo e poder dizer para o paciente também o quanto ele melhorou ou o quanto ele estagnou no seu tratamento. Nós temos utilizado hoje, né, no programa de extensão Restaura, que a gente atende o pessoal na Universidade do Estado de Santa Catarina, esses pacientes queimados, a escala de Vancouver. A escala de Vancouver é uma escala de avaliação, uma das mais utilizadas no mundo todo, e a gente avalia 4 itens, que é a pigmentação, vascularização, flexibilidade e altura. Ela é uma escala já validada desde a década de 90 e, né, vocês vão encontrar ela em vários trabalhos científicos, já validada no Brasil desde 2014 para a língua portuguesa. Um outro item que a gente tem utilizado, a avaliação da qualidade de vida. Nós utilizamos esse questionário, também validado em 2015, que é o BSHS-BBR, né, voltado para a língua portuguesa. Opa, E o BSHS-BBR, ele traz, então, 9 domínios de avaliação, que é a sensibilidade ao calor, afeto, função da mão, regimes de tratamento, trabalho, sexualidade, relações interpessoais, habilidades simples e imagem corporal. E por que é importante avaliar a qualidade de vida desse paciente? Muitos dos itens que a gente avalia, a gente vai conseguir determinar se esse tratamento está de acordo, se está de acordo também com as expectativas desse indivíduo, né? E se de repente não vai ter algum item dentro desses 9 construtos aí, que a gente vai ter que ter uma inferência maior, como por exemplo, se ele colocar que algum item do trabalho não está muito de acordo e nós vamos poder, de repente, encaminhá-lo para um serviço social, fazer uma reabilitação voltada ao seu trabalho no dia a dia. Então, a avaliação da qualidade de vida, ela vem nesse sentido. Tanto a avaliação da qualidade de vida quanto a avaliação da escala de Vancouver, elas não têm um padrão ouro de um número mágico, olha, acima de 8 é legal, abaixo não é. Então, elas são itens que são avaliados de acordo com as respostas individuais de cada indivíduo. A avaliação da qualidade de vida, perdão, do BSHS-BBR, ele é utilizada para adulto. Hoje, para criança, nós temos 3 questionários no Brasil que pode ser utilizado. O mais específico é o último, que é o Brisbane Burn Scar Impact Profile, que existe validado desde 2023. Então, são instrumentos que a gente tem à mão que vão nos dar dados mais objetivos aí. E com isso, né, eu consigo tratar, então, o diagnóstico fisioterapêutico, que hoje facilmente nós conseguimos desenvolver ele pela CBDF, né? Muito prático e fácil. Por meio do site a gente consegue mensurar e ter uma codificação adequada também para esse diagnóstico. E aí, pensando em recursos fisioterapêuticos, a gente pode fazer uma analogia, né, com essa mesa bem posta. Então, não basta, né, eu ter uma mesa linda, toda decorada, com guardanapo lindo, vários talheres, se eu não sei utilizar esses talheres, para qual momento eles vão ser utilizados, com qual taça eu vou tomar água, o vinho, espumante. Então, o mais importante quando a gente fala, posso usar o TNS, posso usar o ultrassom no paciente queimado, a gente deveria se fazer a pergunta, em qual momento do tratamento eu quero utilizar o TNS? Qual momento do tratamento eu quero utilizar um ultrassom terapêutico? Esse ultrassom é um ultrassom que vai gerar calor, não vai gerar calor, né? Quais são as funcionalidades que eu quero desenvolver com esse ultrassom ou com uma fotobiomodulação, né? É o vinho branco, é o vinho tinto, é espumante? E eu acho que é essa pergunta que todo profissional deve se fazer e não em relação ao equipamento, ao recurso propriamente dito, né? Porque
qualquer recurso, se a gente for pensar assim, nós não temos contraindicação de utilizar nenhum recurso no tratamento do paciente queimado. Agora, nós precisamos saber em qual momento ele se encontra do tratamento, para que, de repente, numa fase mais aguda do desenvolvimento cicatricial, eu vá utilizar um recurso que gere calor, e ao invés de eu melhorar a cicatriz, eu vou estar prejudicando, porque eu vou estar desenvolvendo aí uma cicatrização hipertrófica, com mais aumento de deposição de colágeno. A gente vai listar alguns recursos que a própria Sociedade Britânica nos traz aí, primeiramente quanto à função, que a gente vai ter, né, atividades voltadas aí para o desenvolvimento físico funcional desse indivíduo, tanto a parte de reintegração, né, como a parte de atendimento propriamente dito. E se a gente for pensar em cicatriz, aí tem muita coisa, nada é um mistério, mas que a gente já utiliza no dia a dia, né, como a terapia compressiva, que são as malhas compressivas, o silicone, as compressões ou mobilizações mecânicas, pensando aí na questão linfática, massagem cicatricial, as órteses, o posicionamento, alongamento, a própria camuflagem, né, que seria a camuflagem por maquiagem, ou também a tatuagem, as injeções de esteroides ou corticosteroides, o taping, o laser, o dermarrole e o microagulhamento, e aí também as questões mais voltadas para a terapia ocupacional, que entraram junto, que é a questão de mudança de imagem corporal e as questões psicológicas. Então, todos esses itens são itens que a gente já utiliza e que a gente encontra na literatura aí com boa referência. Malhas compressivas, né, citados aí, as placas de silicone ou gel, massagem cicatricial, né, as órteses para posicionamento, que nos pacientes em nível ambulatorial, 25% deles é que vão utilizar. A grande maioria não vai necessitar mais desse recurso, que é bastante utilizado em nível hospitalar. Né, o uso também aí do kinesiotaping para alguns tipos de cicatriz, ele não vai servir para todos, né? O uso do microagulhamento como um recurso mais barato, quando a gente não tem um laser de alta potência disponível, como o Erbium YAG, como um laser de CO2. Né, os exercícios sempre, que nunca vão deixar de estar presentes nesse tipo de atendimento, né, atendimentos posturais também, um laser de CO2 no caso da cicatriz, uma maquiagem, que é uma maquiagem, na verdade, estética, e pensando, né, num beabá, se a gente fosse escolher um pouco de cada um desses recursos, a gente poderia citar e fazer uma analogia com esse chocolate que todo mundo gosta, que é o M&M, e a gente seria os 3 M's, né? O M do movimento, que eles são os amigos inseparáveis, o M de massagem e o M de malha. Eu acho que esses 3 recursos são os fundamentais para qualquer tipo de atendimento no pós-alta de qualquer paciente queimado. A gente referenciou e listou um pouco deles aí no material que a Sociedade Brasileira de Queimaduras editou no ano de 2020, que foi escrito por mim, pela Helena, que é aqui de São Paulo, e por uma outra colega que é do Distrito Federal, de Brasília. Então, né, os outros recursos, nossa, vou ter à disposição um laser de CO2, ótimo, excelente. Tem disponível microagulhamento para utilizar com o paciente? Sim, mas esses 3 recursos, eles não vão poder deixar de existir durante um tratamento ambulatorial adequado ao paciente queimado. Aqui a gente trouxe, né, algumas evidências aí da ciência quanto ao tratamento dos lasers de alta potência para cicatriz. Então, a gente tem, de acordo com o que a gente vai desejar tratar, se eu quero tratar uma contratura, um eritema, né, a espessura, a pigmentação, eu vou poder variar os tipos de laser. Hoje, o que a gente tem de melhor ainda, né, se fosse escolher um só, ainda seria o de CO2. A gente sabe que ele não está disponível para todos, né, o custo não é um custo tão acessível ainda, né? Então, deixa eu só passar aqui. Para eu clicar no meio, para passar o vídeo, como é que eu faço? Vocês clicam aí, se puder passar.
Esse já foi o uso do laser de Erbium YAG. Esse a gente fez, né, uma aplicação durante um treinamento em alguns pacientes aí que a gente tem atendido. Também é um laser excelente. Hoje, o que a gente teria de mais moderno e de melhor resolução seria o uso do laser com o drug delivery, e que a gente tem utilizado muitos corticoides. Por isso, né, que essa nossa normativa que saiu ano passado, o Acórdão 735, ele vem muito a esse favor, né? Essa padronização da Sociedade Britânica de Queimaduras, que fala a respeito do uso de corticoides pelo fisioterapeuta, ela já existe desde o ano de 2011, né? Então, imagine que agora a gente consegue prescrever, então, usar um medicamento de acordo, né, sem estar usando de uma maneira escondida e com, e com a sua, né, devida prescrição e colocação no prontuário do paciente. Então, seria uma das formas de uso. Tem vários artigos hoje, a Burns, que é uma das principais revistas aí da área de queimaduras, nos traz alguns, né, para a gente poder dar uma olhada aqui, e muitos deles utilizam aí a escala de Vancouver também, né, para verificar a evolução dos tratamentos, como esse que trouxe, e aqui é um tipo aí de tratamento que foi feito utilizando aí o laser de CO2 com aplicações variadas em alguns pontos mais profundos, como ele mostra aqui, e alguns pontos mais superficiais, que hoje é o que teria de mais moderno aí para tratamento de uma cicatriz, não tratar toda a cicatriz de uma maneira mais profunda. Pedir para clicar aí nos vídeos. Esse seria, então, a aplicação do microagulhamento. Quando a gente não tem laser, a gente consegue utilizar o roller do microagulhamento também. Esse microagulhamento a gente tem utilizado com produtos clareadores, com produtos mais novos hoje aí, PDRN, exossomos, e também com drug delivery. Então, varia muito, não tem uma fórmula certa, não tem uma padronização, não tem padrão ouro ainda no mundo. É, o que a gente tem visto, né? Alguns grupos têm utilizado algumas coisas que dão certo, o pessoal está utilizando. Agora, agente clareador, que todos perguntam, posso fazer um peeling, uma cicatriz de um paciente queimado? Né? A gente tem que lembrar que uma cicatriz ela tem um tecido que não é idêntico a uma pele íntegra. Então, qualquer produto químico que for colocado aí, principalmente peelings clareadores, a resolução ou o resultado não vai ser muito parecido ao de uma pele íntegra. Então, muito cuidado aí com o que será utilizado, principalmente esse tipo de lesão, que são lesões mais espessas, né? A gente tem uma quantidade de tecido fibrótico que muitas vezes não vai conseguir absorver esse produto químico ou vai causar uma reação muito diferente da esperada. Esse aqui é só, né, um dos casos que a gente atendeu com produto clareador de uma empresa aí que a gente tem no Brasil, que já traz uma mescla pronta, e aí resultados da escala de Vancouver, que a gente começa lá no início com nota 6, e depois a gente vê alguns pontos da área aí com nota 2, nota 3, nota 4. Então, são pequenas mudanças, mas que para o paciente são mudanças bem gradativas. Se a gente for pensar em funcionalidade, limitação do movimento, aquela sensação que o paciente sente da pele ter a mobilização restrita, então o microagulhamento ele tem auxiliado bastante quando a gente não tem esses lasers de alta potência. A gente chegou a fazer elastografia, esse é só um dos ensaios, né, onde a gente vê lá na primeira avaliação desse mesmo paciente áreas mais esverdeadas, que são áreas mais densas, e depois já na última avaliação, após um mês de tratamento, ali da última aplicação, a gente fez 3 aplicações, esperou mais um mês e fez a última elastografia. A gente vê áreas mais avermelhadas e amarelas, que são áreas de tecidos com um maior número de células que não são as células fibróticas, né? São um tecido mais normal. Essa aqui é um outro tipo, também uma lesão bem profunda, um outro tipo de lesão,
e que, né, a gente conseguiu do score total, né, de 11 para 6, a escala de Vancouver, pontuações mais altas significa uma pontuação pior, né, uma cicatriz pior, e a pontuação mais baixa seria uma cicatriz melhor. É claro que visualmente, né, a gente olha assim na foto, às vezes, nossa, mas não mudou tanta coisa, mas para o paciente é muita coisa. Qualquer pequeno percentual que a gente consiga alterar para o paciente é bastante coisa para ele, sim, para esse tipo de lesão. Que um procedimento cirúrgico aqui é muito difícil de ser realizado também, porque é uma área extensa, é uma área de articulação, então a gente tenta com esses procedimentos que não são invasivos. Né, aqui só a realização da ultrassonografia, né, para realizar a elastografia. E aí também a gente tem outros recursos aí que a gente vai dar uma olhada, que são os corticoides. Corticoide a gente pode, né, utilizar ele de diversas formas. Drug delivery, injeção direta na lesão, aplicação com fitas tópicas e por aí vai. Até utilizando recursos como ultrassom terapêutico ou a eletroterapia para facilitar a absorção desse corticoide. Nós temos utilizado basicamente corticoide injetável. E também o uso dele por drug delivery são hoje o que mais tem resultado para esse tipo de cicatriz hipertrófica. O corticoide ele pode ser utilizado aí em conjunto também com o 5-fluoracil. Esse é um paciente que a gente estava realizando a aplicação em alguns locais de orelha e pescoço, onde tem esses cordões maiores. Esse é um paciente de lesão elétrica. Ele chegou a ter membro amputado, tudo que o raio de eletricidade entrou por essa região da orelha e saiu no pé. Então, teve membro superior amputado e parte dos pés também. Ele foi bem acometido e teve bons resultados. Esse é um outro caso de uma senhora que ela caiu sobre um fogão com a chapa quente, desmaiou, né? E aqui foi a aplicação de corticoide, que foi realizada a primeira no mês de dezembro, a segunda foi só a foto que ela retornou. Ela acabou não continuando com a gente no tratamento. Mas aqui a gente consegue evidenciar uma melhora. A gente observa assim, um achatamento desse cordão fibroso que estava no pescoço. Ela, claro, essa roupa que vocês estão vendo marrom é a malha compressiva, né? Então ela não deixou de usar malha compressiva, porque todos esses tratamentos são adjuvantes. Isso que é importante que a gente tenha ciência. E aqui dá para a gente observar também um pouco essa melhora que foi de dezembro a março, com uma aplicação apenas de corticoide, né? O ideal seria que a gente estivesse seguindo, mas ela acabou abandonando o tratamento conosco. O uso de toxina botulínica também é um outro recurso que a gente tem à mão. Infelizmente, não é um recurso tão barato para ser utilizado com os pacientes, não está disponível para todos, mas a gente tem bons resultados. Esse é um dos casos aí que foi avaliado, né, com uma cromatografia, onde a gente observa que as áreas mais claras em vermelho foi onde a gente teve um tecido mais próximo ao normal. Aí, depois de um período de 3 aplicações, que foi realizado, e um período de avaliação 6 meses após o inicial. A gente tem utilizado aí com pacientes, mas em pequena quantidade ainda pela questão do valor, né? A toxina botulínica, pela ação de relaxamento, né, e ela vai causar, né, também a inibição da produção de novas fibras colágenas, então tem uma resolução muito boa e pouquíssima contraindicação. Tem já estudos de revisão sistemática que mostram, na verdade, que elas, comparado com o corticoide, que seria melhor utilizar a toxina botulínica do que o corticoide, né? Só que o preço do corticoide ele é muito inferior, então tem essa questão aí para a gente relacionar custo-benefício. Perspectivas, né? A gente tem aí para uma avaliação melhor hoje o Tomiter, que é um padrão ouro, é um equipamento que é usado para avaliação de pele, onde a gente verifica a viscoelasticidade, a coloração da pele. Isso seria o ideal, para que a gente tivesse uma mensuração de fato bem objetiva e uma mensuração exata. Ainda não é a realidade hoje nas clínicas e consultórios. Por enquanto, está em termos de pesquisa aqui no Brasil, né? Mas, quem sabe, algum dia chega e a gente tem
alguns outros equipamentos hoje já disponíveis, principalmente para avaliação de face, que daqui a pouco vão ter os scanners corporais aí, que a gente já observa na área estética. Então, quem sabe vem aí para nos auxiliar nessa questão da avaliação também, né? E quem tiver interessado aí em ver mais alguma coisa, esse material que é da Sociedade Brasileira de Queimaduras está disponível lá no site deles, né? Que é o material que eu comentei antes, foi elaborado pela Denise, pela Helene e por mim. E claro que eu não poderia aproveitar a oportunidade e deixar de falar a respeito da prevenção da lesão, né? Porque a gente só vai evitar queimaduras prevenindo. E essa é uma das ações que a gente tem no programa Restaura, que atende esses pacientes, mas a gente também realiza parte de prevenção com crianças em escolas públicas e crianças de séries iniciais. A gente elaborou esse livrinho que conta a história de uma pipa com várias situações de queimaduras, onde a pipa, né, passa por diversos cenários, e aí faz um trabalho com as crianças que levam a informação para casa, para os irmãos, para os pais e para os vizinhos aí também, né? A gente tenta disseminar essa ação para os agentes de prevenção. Tem mais possibilidades? Tem. O céu é o limite, né, que a gente fala. Porque a gente tem aí o 5-fluoracil, que é utilizado também com corticoide puro, né? O CO2, ele está aí como um laser de excelente resultado. Hoje, né, a gente pode dizer que é padrão ouro aí para tratamento de cicatriz, não cirúrgico, mas a questão do custo. Então, os recursos, a gente tem números à mão. Eu trouxe assim, uma parte muito pequena deles, né, para contar para vocês nesse período. E, né, aproveito também para convidar vocês aí para o congresso da Abrafidef, agora no mês final de outubro, início de novembro, que a gente possa aí se atualizar e encontrar os colegas também, né? Quem é da área de dermato funcional, não deixe de participar. Muitíssimo obrigado.